pensamento muda o comportamento. Situações vividas no dia a dia, situações vividas desde o útero materno. Quer saber mais sobre isso? Vamos conversar com Antônio Carlos sobre técnicas de programação neurolinguística, mas um tema específico hoje. Hoje nós vamos abordar a origem das doenças. Mas antes de abordar esse tema específico, como surgiu essa busca, essa pesquisa por esse conhecimento, Antônio? Viviane, primeiro é um prazer muito grande estar com vocês, estar no Canal 20. Essa necessidade, essa minha necessidade, surgiu primeiro de poder entender um pouco mais o comportamento das pessoas. De entender por que uma pessoa faz uma determinada coisa e consegue um resultado, e outra pessoa faz também a mesma coisa e muitas vezes não consegue. Nessa busca, eu trabalhava com consultoria, mas eu prestava um serviço e não dava aquele resultado, porque eu comecei a perceber que dependia do que passava na mente daquela pessoa que me contratava e também do comportamento dela, que é a expressão do que passa na mente. E fui estudar, fui fazer mestrado, pós-graduações, fiz um estudo específico na área de programação neurolinguística, eu sou especialista, practitioner em programação neurolinguística, e fui estudar também o processo de coaching, que já é a alteração, a mudança do comportamento. E a programação neurolinguística me deu uma base para entender o que muda um pensamento, o que interfere num resultado, e até para a gente poder ajudar as pessoas a mudar o resultado simplesmente mudando um pensamento. Há pouco tempo, nós lançamos a campanha Viva Arthur, né? Isso, você foi uma das pessoas que encabeçou esse projeto e abriu com uma palestra que motivou muita gente, né? Conseguiu lotar o auditório do Colégio Marista. Mas o que chamou mais atenção para essa palestra foi o tema. Então, você acha que a necessidade humana hoje está realmente linkado às emoções? Olha, as pessoas estão buscando respostas. E muitas vezes, principalmente na nossa cultura ocidental, as nossas respostas são externas, são fora. Então eu estou com uma dor de cabeça, eu vou comprar um remédio. Se eu estou com uma depressão, eu vou buscar um psicólogo. Gastrite, que é tão comum. Gastrite, eu vou tomar um remédio, vou fazer uma consulta médica. Então, na nossa cultura ocidental, as respostas, a busca do equilíbrio, das curas, não estão dentro da gente, estão fora. E a partir dessa palestra, a gente colocou um pouco na cabeça das pessoas que há uma possibilidade da pessoa buscar entender o que está acontecendo na vida dela para que ela, através das emoções, busque as suas respostas. E ativar, que a gente chama na PNL, ativar os seus recursos internos para fazer aquela modificação. Então, o que eu estou percebendo hoje é que as pessoas estão mais abertas a buscar, a entender um pouco mais o que passa na mente delas, ou na nossa mente, e ao mesmo tempo, poxa, como eu mesmo consigo lidar, como eu mesmo consigo me resolver com isso. E sabe um negócio interessante? Várias pessoas após as palestras não saíram só motivadas, elas saíram com alguns pensamentos transformados. Então eu recebi vários depoimentos de pessoas que conseguiram mudar relacionamento, conseguir um equilíbrio emocional, simplesmente mudando um pensamento. E mudando um pensamento, mudando esse equilíbrio emocional, mudando este comportamento, eu consigo a cura? Pois é. E de que forma? Pois é. Essa é um dos nossos desafios. Primeiro, entender o que me desequilibra. Eu só consigo consertar aquilo que eu aceito. Eu só consigo modificar aquilo que eu aceito que está em mim. Fora isso, eu não consigo mudar. Se eu não aceito uma coisa, eu não consigo transformar. Então, a partir do momento que a pessoa identifica talvez uma origem numa emoção, como por exemplo, talvez uma dor de cabeça que eu estou tendo, talvez é algo que eu estou me criticando nas últimas semanas. Só que a maioria das pessoas não fazem essa relação. Quer tomar logo um remédio, um analgésico ou o que for,
para eliminar aquela dor de cabeça e não faz a reflexão. Qual que é a reflexão? O que pode estar por trás dessa dor de cabeça? Talvez é uma autocrítica minha, quer dizer, eu me criticando por alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer, ou alguém ou alguma pessoa que está me pressionando e que está gerando em mim essa dor de cabeça. Antônio, ao publicar nas redes sociais uma parte da sua palestra, quando você fala sobre a origem das doenças, houve ali muitas perguntas de pessoas que estão no mesmo grupo que eu, amigos em comuns, e colocaram o inbox para mim para que perguntasse para você hoje. Por exemplo, a questão da insegurança. Pessoas que têm dificuldade em aceitar um não ou dizer um não. Como trabalhar isso mais efetivamente? A insegurança, é bom a gente analisar da seguinte forma. Cada pessoa tem uma personalidade e essa personalidade ela foi gerada, pelo menos dentro da linha da neurociência e da linha da programação neurolinguística, dos 2 aos 6 anos de idade, que foram feitas a maioria das nossas sinapses. As sinapses são as ligações neurais, quer dizer, todas as nossas ligações no cérebro, de como nós vamos enfrentar a vida daquele momento para frente. Claro que podem haver ressinapses, quer dizer, modificar o pensamento a partir dos 6 anos de idade, mas a nossa personalidade original é formada nesse período de 2 aos 6 anos. E muitas vezes a insegurança que hoje a pessoa tem, ela foi estabelecida na personalidade, não que ela não possa equilibrar ou mudar, mas foi estabelecida na personalidade nessa idade de 2 ou 6 anos. Aí vale uma reflexão. Como era a minha relação com os meus pais nesse período de 2 ou 6 anos de idade? Por exemplo, quem teve o pai alcoólatra, por exemplo, ou pai mais agressivo ou violento dentro de casa, ficava inseguro vamos dizer assim, do que ia acontecer dentro da casa. Essa insegurança veio marcando, foi criando na mente dele pontos que começa, na vida profissional, ele começa a colocar aquela insegurança para fora. E aí a insegurança causa doenças, como pode vir uma gastrite, podem vir dores de cabeça. Se a pessoa for um pouco mais insegura, mas com um grau de perfeccionismo, pode vir enxaquecas. Então essa emoção, vamos colocar assim, essa insegurança, podem causar doenças. E aí vale a reflexão. Quais as doenças que eu estou tendo e o que pode estar por trás das doenças? A rinite, dentro daquelas especificações que foram abordadas no grupo de coach, foi colocado também que é causada por sentimento de culpa ou algum tipo de restrição. Núbia Cristina, ela pergunta, existe uma oração, uma receita específica para eu ficar livre dessa minha rinite e descobrir a minha culpa? Que culpa é essa? Pois é. Nesse caso, muitas vezes a gente indica algumas orações ligadas ao perdão, ao auto-perdão. Ou então uma oração ligada à autoestima, para a pessoa se sentir bem, se sentir segura. Só fazendo um adendo, a gente chama de oração científica ou oração específica. Quer dizer, um sintoma, uma insegurança, por exemplo, ou quer seja uma rinite ou outros tipos de doença. A gente estabelece uma oração que vai ser um pensamento repetido, para a gente fazer várias vezes durante o dia, para a gente equilibrar. Por exemplo, a pessoa que tem uma insegurança, ela pode ter um pensamento, uma frase que é bíblica, um salmo bíblico. Tudo posso naquilo que me fortalece. Então, bateu insegurança, ele começa a repetir automaticamente. Para que aquele pensamento que causava insegurança se modifique. Muitas vezes, o nosso comportamento hoje, ele é ditado por esse, vamos colocar assim, por esse trauma, por essa marcação lá no passado. Então, a minha repetição do momento agora faz com que o meu pensamento alterne, mude. Para quem está em casa, que nos acompanha tanto pela TV Canal 20, quem nos acompanha também pela internet, tvcanal20.com.br, uma dica específica para mudar o pensamento através do comportamento ou o comportamento através do pensamento.
Você pode falar para eles Beleza. diretamente. Excelente. Bom, a primeira dica que eu gostaria de dar para as pessoas é a seguinte. Preste atenção nos seus pensamentos repetidos. Quais os pensamentos? Quando você acorda de manhã, qual a frase que você costuma dizer? Porque a fala é a expressão do seu pensamento. Quando as pessoas perguntam como vai o seu dia, como vai ser o seu dia de trabalho, o que você diz? A maioria das pessoas diz que está indo para o inferno, que a vida dela está ruim, que a situação está feia, que só vai piorar. Quer dizer, esse tipo de pensamento, ou de expressão do pensamento, vai reforçar aquele sintoma que talvez ela quer modificar. Então, se uma pessoa insegura quer mudar isso, normalmente ela acorda receiosa e perguntando, oh meu Deus do céu, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu trabalho e do meu estudo. Então, a primeira dica é, verifique, preste atenção nos seus pensamentos repetidos, ou aquilo que vem se repetindo de pensamento. Depois, o que você vem expressando. E uma dica simples, troque os pensamentos. Troca. Como que você troca um pensamento? O pensamento que era ruim, você vai... a fala que seria ruim, você vai evitar e vai começar a repetir coisas boas. Como, por exemplo, alguém vai te perguntar como é que vai ser o seu dia, você vai falar excelente. Vai ser excelente com a graça de Deus. Você pode colocar a sua espiritualidade para fora e reforçar aquela sua crença. Você vai dizer para as pessoas coisas boas, ao invés de dizer coisas ruins para alguém, o dia está ruim, fulano tal é chato, comece a valorizar aquilo que é positivo, que é bom. Utilize mais os pensamentos positivos e as falas mais positivas. Essa é uma dica simples, mas que pode mudar muito os seus resultados. Ok, Antônio Carlos, muito obrigado. É isso aí, gente. Mudando o pensamento, consequência, muda o comportamento. Até o próximo programa, se Deus quiser.